1 Pedro 4, 5, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Então, se você não quer ir para o juízo final, também não quer sair daqui julgado, deve manter-se a posição espiritual. Amém? Amém. Estarmos obedecendo a palavra de Deus. Né? Obedecendo a Escritura Sagrada, porque é assim que Deus quer, que obedecemos o Evangelho eterno. E então não seremos confrontados nem aqui e nem no juízo final. Apocalipse capítulo 20, versículo 11 diz a palavra de Deus: E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Glória ao Pai, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, glória ao Espírito Santo, ao Deus poderoso. ao Deus poderoso. Tome em tuas mãos Toma em tuas mãos as nossas vidas. nossas vidas. Vem falar conosco. Venha falar Em teu conosco. santo nome, Em teu santo nós nome. te pedimos e te agradecemos. Agradecemos. Amém. Em nome do sumo sacerdote Jesus Cristo, estamos reunidos por fé, meus amados irmãos, para que a palavra do Senhor venha ser mais uma vez anunciada nesta noite. O juízo final, esse é o tema que estamos em curso agora, tá? Eu quero dizer a todos, sejam todos bem-vindos juntos para aprendermos sobre o juízo que é tão comentado. E as pessoas não sabem quem vai para o juízo final e quem nem sequer passa perto do juízo final. As pessoas que morrem ouvindo o Evangelho eterno e as ouviu bastante e não deu crédito, essas pessoas elas vão para diretamente, elas não passam pelo juízo final. Agora, quem não ouviu o Evangelho eterno, por mais que ouviu evangelhos de todas as formas, porque muita gente pensa que o Evangelho eterno é o único. Não, ele não é o único. Né? Se você for em qualquer repartição, você vê um tipo de evangelho, um tipo de crença. Tá? O que é evangelho? É alguém levando uma boa nova para outra pessoa. Isso é evangelho. Tá? Então, nós temos aqui o evangelho do reino, porque esse alguém nós proferimos, que é o Senhor Jesus Cristo, sumo sacerdote eterno. Certo? Vamos lá. O juízo final, esse nome representa algo? O que representa para você? Juízo final. Representa o que para você? Glória a Deus. Aparentemente, não. Glória. Talvez o ensino lecionado pelos homens repudia o sumo sacerdócio de Cristo. Olha, querendo ou não, apenas o Evangelho eterno resgata almas da perdição. A verdade está sendo pregada e poucos acreditam, motivo daquele dia surpreender os contrários dessa verdadeira palavra. Tá? Então, meus queridos irmãos, o que hoje estamos levando aqui, essa palavra, por quê? Que quando se fala de um evangelho, não está dizendo nem de quem é. Talvez seja do fulano, do beltrano, do A ou do B. Não fala de quem é esse evangelho. É de Jesus. Você falou agora. Até agora não estava sabendo. Então, quando se fala o evangelho eterno, já do reino, já está dizendo de quem é. Se você queira ou não queira ouvir, nós já falamos, esse evangelho é o do céu. Tá? É o evangelho de Deus, não. É esse evangelho nosso aqui, não. Tá? Nós não temos evangelho. Esse evangelho é o do céu. Tá? Então, quando não fala de onde veio, vamos dizer assim, evangelho, então a pessoa fica com o evangelho. Que evangelho? Boas novas de alguém para uma outra pessoa. Tá? Então você dá uma notícia boa para alguém, você deu um evangelho para aquela pessoa. Mas eu falei a palavra de Deus. Bom, você está falando coisas espirituais. E nós sabemos que tem dois seres espirituais que trabalham incansavelmente para ter um mundo com eles. Tá?
Nós temos aí o glorioso Espírito Santo que está aí convencendo muitas pessoas com o Evangelho eterno para o reino celeste. E temos também o intruso Satanás, né? Ele também se chama Jesus Cristo e está aí lutando para ter muitas almas com ele. E nós estamos levando o Evangelho eterno porque nós estamos junto com o Espírito Santo para essa tarefa. Amém? Então vamos prosseguindo. Provérbios capítulo 12, versículo 1. O que ama a correção, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é brutal. Então, irmãos, quem ama a correção, ama o conhecimento. Então, o primeiro passo que o Evangelho Eterno pede é que todos recebam o conhecimento pela correção. Como que eu vou receber conhecimento sem correção? Se fala uma coisa, está doendo a ferida. Fala outra coisa, está fazendo isso. Fala outra coisa, fazendo aquilo. Não ama correção. É verdade, Senhor. Aleluia. Ama ele, mas não ama o acerto. A pessoa erra, todo mundo tem que engolir, né? Então você ama o conhecimento? Você ama a correção? Não, não ama a correção. Então, infelizmente, o juízo vem aí, né? Glória a Deus. O efeito juízo final marcará os viventes na terra. Quando suceder, até o espaço visto agora fugirá. A terra não achará lugar. Por todos os lados Deus estará. Até esse momento, o juízo final não parece importante para muitos. Mas quando acontecer, entenderão. Porém, arrepender-se será impossível. Ali estarão os mortos que viveram aqui. Aqueles julgados em vida não ficarão perante Deus. Tá? Aleluia. Então, quem foi julgado agora? Quem ouviu o Evangelho eterno. Esse não vai ter tempo de ficar naquela filona lá. Não vai ter chance. Quem ouviu o Evangelho eterno não terá chance de estar na frente do juízo final. Eles estavam aqui julgados, né? Eles estavam aqui julgados já. Era tudo certo. Então ele tem que entender isso. 1 Pedro 4, 5. Os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Então, se você não quer ir para o juízo final, também não quer sair daqui julgado, deve manter-se a posição espiritual. Amém? Amém. Estarmos obedecendo a palavra de Deus. Né? Obedecendo a Escritura Sagrada, porque é assim que Deus quer, que obedecemos o Evangelho eterno. E então não seremos confrontados nem aqui e nem no juízo final. Estaremos com o Senhor. Quando o homem avistar o julgamento, ficará apavorado. Porque hoje não acredita, né? Juízo final, já virou assim chacota. Virou até aquela modinha. Olha o juízo final, né? O juízo final. Não tem nada. Mas quando ele vê aquela fila, ele vai ficar apavorado. Ele vai gemer. Por quê? Porque o juízo final é certo. Ele virá. Ali não tem homem grande e nem pequeno, nem rico, nem milionário, nem pobre e nem de média classe. Ele vai julgar todos segundo suas obras. Quem vai deparar com o juízo final? Quem ouviu o Evangelho que não está destacado diretamente. Você ouviu o Evangelho? Que Evangelho você ouviu? Bom, eu ouvi o Evangelho de Jesus Cristo. Vocês viram que o nome de Jesus Cristo vem depois, só dá tempo, não é verdade? Primeiro ele falou o Evangelho. Então esses aí, eles estão ouvindo o Evangelho. E ninguém sabe que Evangelho é esse e de quem é. E se diz espiritual, ninguém sabe. Então esses daí vão encarar o juízo final. Se nesse Evangelho ele obteve boa obra social, no tempo, né, irmãos? Antes das tribos de Israel, antes do Evangelho eterno, porque agora não tem acordo mais.
Quem não ouviu o Evangelho eterno, ele vai viver segundo o Evangelho que estão ouvindo, segundo a socialidade que ele está vivendo. Tá? Se você acha que você está vivendo uma socialidade, é social, bem social, você amou, não estou falando com quem teve chance de ouvir o Evangelho eterno e recusou. Tá? Quem teve chance de ouvir o Evangelho eterno e recusou, esses aí também não terão oportunidade, não terão mais juízo. Igual uma senhora, né? A gente falando e explicando, e essa pessoa bloqueava o Evangelho eterno. Eu falei, então aqui pega um livro, então você vai estudando conforme você quiser. Eu não quero um livro não, senão vai misturar minha cabeça. Eu não quero misturar minha cabeça. Eu estou com a cabeça tão arrebentada, já vai misturar o que mais? Se tem algo que arrebenta a cabeça tão fácil, resumidamente, é esse evangelinho aí. Fulano vem com um, outro vem com outro, outro vem com outro, e assim sucessivamente. Glórias a Deus. Coisas nunca vistas serão reveladas perante todos. Assim que observar o poderoso Deus, se sentirá como grande areia. Então começará o juízo, que durará 42 meses. Por que falamos 42 meses? Porque a Bíblia fala que os santos pisarão na cidade santa por 42 meses arrebatados. Então esse é o tempo do juízo final, né? O Todo-Poderoso estará no juízo final, não como advogados. Se você espera ele como advogado, escapa, tá? Não existe. Naquele dia ninguém perecerá inocente, tá? Mas todo mundo vai saber por que vai perecer. Perecer, que eu quero dizer, é descer para o lago eterno, tá? Então todos que vão para o lago eterno, ele vai por que ele está indo. Ele não vai para o lago sem saber por que está indo, não. Ele vai saber por que está indo, tá? Glórias a Deus. Naquele dia, ninguém perecerá inocente. O culpado será punido pelos erros cometidos. Isso será, irmãos, no juízo final. Por quê? Porque lá as pessoas vão ter a sua continha, tá? Não é por obras. O juízo final não é pela infinita bondade de Deus, não é por obras. Você foi crente bom, firme? Foi, então beleza. Aí você vai ser julgado até das suas unhas que não cortaram, que pintaram e não pintaram. Você vai ser julgado por tudo isso. Se você viveu, mesmo porque não conheceu o Evangelho eterno, né, irmãos? Estou falando aqui pelo que disseram. Se alguém disse para que o nome dele crescesse, a pessoa fez não por isso. Então ele vai ser julgado pelo que ele fez ou pelo que ele deixou de fazer. Tá bom? Então funciona dessa forma. E aí, irmãos, ele vai crescer. Ele está obedecendo. Então você vê que o diabo, ele armou a cilada. Quando ele armou o primeiro estágio, quando ele fundou a igreja, ele fez o quê? Ele colocou um sistema doutrinário bastante elevado. Não tanto como as tribos de Israel que existia, mas ele colocou um sistema doutrinário bastante. Com o tempo, mas por que ele colocou esse sistema doutrinário? É para abafar a salvação. Porque o Satanás sabe que Jesus não vai receber ninguém doutrinário que nega o sacerdócio dele. Quem sabe o diabo? Todo mundo que obedeceu Satanás, tirando o sacerdócio de Cristo, ele não vai ser redimido. Por quê? Porque ele fez aquilo. É como você querer fazer alguma coisa sem querer fazer a principal. A principal é o sacerdócio de Cristo. Depois tem a doutrina. Então, eu colocar a doutrina sem o sacerdócio de Cristo, eu estou falando o quê? O que Cristo veio fazer na terra? Falar como doutrinarmos? Falar como ser doutrinados? Foi isso que ele veio fazer na terra? Se ele veio fazer isso na terra, cadê o sacrifício dele? Onde está o sacrifício dele? Oh, glória a Deus. Onde está o sangue dele derramado? É, Pai. Satanás ainda tem um sacerdócio para fazer o que ele quer? Oh, glória a Deus. Então, meus irmãos,
A doutrina é válida, mas primeiro você tem que obedecer ao sacerdócio de Cristo. Se você não fizer isso, a sua doutrina vai para o latão de lixo. Não vai valer absolutamente nada. Por quê? Você está fazendo tudo para o homem. Tudo em prol do homem. Para que o homem tenha êxito, o homem cresça, o homem aumente as suas posições. Todo mundo olha para aquele lugar e diz: olha, aqui é doutrinado, aqui sim. Então, quem está recebendo a honra é esse lugar, é essa pessoa, e não o Senhor. Tá? Os homens simples não serão diminuídos, nem pagarão pecados alheios. A culpa engolirá o culpado. Assim que o Eterno precipitá-los nas profundezas, ambos lamentarão. O sofrimento estará reinando, e ninguém reduzirá a pena. O justo juiz dará punição merecida para todos. Portanto, quem escapará desse duro castigo? Aquele dia banirá eternamente a pessoa sentenciada. Então você acha que você tendo uma doutrina rígida, você está salvo. Esquece. Nada que fizermos tem condições de comprar nossa salvação. Por que Paulo escreveu em Efésios 2,8? Por que ele escreveu? Porque nada que fizermos tem condições de comprar a nossa salvação. Nada. Se você quer ter salvação, faça o que é certo. Obedeça à Escritura Sagrada, o poder da glória de Deus. Amém? Mateus capítulo 3, versículo 10. Que também agora está posto o machado, a raiz das árvores. Toda a árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. A árvore que não dá bom fruto, que não produz fruto algum, será cortada e lançada fora. Está falando com as pessoas que vão para o juízo final. Se elas guardaram a doutrina, privaram delas ao sacerdócio de Cristo, do Evangelho Eterno, a nova aliança, elas terão que ter bom estudo para não ser jogadas no fogo. Tá? A Escritura Sagrada afirma: todos serão julgados. Ninguém vai para o mundo eterno sem ser julgado, com ou sem Deus. E o sofrimento virá por cometer pecados. No terrível lago de fogo lamentarão e gemerão. Esses se amaldiçoarão por terem negado o sacerdócio de Cristo. Tá? Então muita gente vai saber disso. Tá? Eles, quando souberem que precisavam do sacerdócio de Cristo e não fizeram, vão se amaldiçoar. Principalmente aqueles que tiveram a chance de ouvir. Né? Como eu cheguei para o senhor e disse para ele: vem cá, você não tem vontade de ser tribo de Israel? Ele falou: não quero ser tribo dos filhos de Israel. Né? Tudo bem que ele disse por ignorância, mas ele comprou a própria sentença. Sério. Ele não sabe o que é tribo dos filhos de Israel, não sabe a origem, né? Não sabe, infelizmente, dessa situação. Glórias a Deus. Porquanto quem aguarda o julgamento observará suas obras reprovadas sendo reveladas. As obras dele reprovadas vai estar vista a todos. Todo mundo verão, todo mundo saberão delas. Obras esquisitíssimas, obras terríveis serão reveladas. A Escritura Sagrada afirma: todos serão julgados, e o sofrimento virá por cometerem pecados. No terrível lago de fogo lamentarão e gemerão. Esses se amaldiçoarão por terem negado o sacerdócio de Cristo. Porquanto, quem aguarda o julgamento, observará suas obras reprovadas sendo reveladas. Conforme a Escritura Sagrada, abriu-se os livros, e todos foram julgados pelo escrito nos livros. Ali estão as obras de cada pessoa. Acredito que alguém salvará naquele julgamento.
embora a possibilidade seja mínima. Infelizmente, as pessoas precisam saber disso, né? Vai ter salvo no julgamento final? Vai. Mas vai ser muito pouquíssimas pessoas. Quem estará em juízo? Todos que entraram no abismo sem ouvir o testemunho de Jesus Cristo na nova aliança. Aleluia, glória a Deus. Todas as pessoas da velha aliança, mesmo no tempo da nova aliança, viu? No tempo da nova aliança, existem pessoas na velha aliança. No julgamento final se abrirá uma porta para os infelizes se salvarem por obras positivas. Se tiverem obras positivas mais do que negativas, se salvarão. Apocalipse 20, 12. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se o outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Segundo as suas obras. Vocês perceberam que eu li aqui, em um versículo só, falou tudo o que estamos falando, né? Os mortos nos mares comparecerão em juízo para serem julgados. Essas palavras estão escritas e deverão acontecer. Todos caídos nos mares irão a julgamento, e o segredo deles aparecerá naquele dia. Marcos capítulo 4, 22. Porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Então, irmãos, tudo vai ser descoberto. Você já pensou? Todo mundo vai saber. Vai para o lago de fogo, ou vai para a cidade santa, mas tudo será revelado. Tá? Tudo. Nada vai ficar escondido. Você escondeu do homem, você escondeu de todo mundo. Tá? Todo mundo vai saber o que você fez debaixo de 7 chaves. A Bíblia Sagrada diz que no juízo a morte e o inferno prestarão conta dos seus mortos. Né? Quando Constantino colocou o nome do abismo, inferno, ou o segundo céu de inferno, ele esqueceu de um detalhe. Tá? Preste bem atenção. O que é a morte? Vai dar os seus mortos. É um homem, um bicho, ganhando coisinha, a morte é isso aí. Ela tem um monte de gente nas costas dela, pendurada nela. A Bíblia diz que a morte vai dar os seus mortos. Quantas pessoas estão na morte? A morte é um lugar sem Deus. Para quem morreu, a ver se vai ter um culto fúnebre bonitinho aqui, né? O irmãozinho descansa em paz, o irmãozinho está bem, né? O irmãozinho aqui, um versículo bíblico aqui, o irmãozinho está bem. Ele está lá na morte. Por que ele está na morte? Pela Bíblia tem que estar na morte. Para ser julgado no juízo final, ele não pode estar no paraíso. Ele só pode estar no paraíso se ele não for passar pelo juízo final. Se eles mesmos dizem que vão para o juízo final, já explica que morreu, vão para a morte. E pelo jeito não é lugar bom. A morte dará os seus mortos. A Bíblia também diz aqui que o inferno dará os seus mortos. E a palavra diz que inferno não é um lugar sem Deus. O inferno é onde se desmancha a carne. Sepultura. Quando diz que o inferno dará os seus mortos, a terra dará os seus mortos, sepultados nela. O inferno dará os seus mortos. E se o inferno vai dar os seus mortos e a morte dará os seus mortos, por que repetiu? Se o inferno é um lugar sem Deus, por que repetiu 2 vezes? Então Constantino esqueceu e deu um pequeno problema para a igreja. Louvado seja Deus. Inferno, esse nome traz medo, mas não precisava aterrorizar tanto. Esta palavra foi comentada
por Constantino imperador, embora nunca soubesse sua origem. Trouxera temor em todos. Assim que fundou a igreja, os adeptos não adaptaram a crença. Aquele fundador, vendo seu trabalho regredir, disse tal palavra, e quem a ouviu ficou assombrado. O imperador usou esta ferramenta para atemorizá-los quando precisasse. Desde então, o inferno tornou-se lugar atormentado, e quem desobedecesse seria destruído naquele lugar. Até aquele momento, o inferno era a sepultura, onde os mortos permaneciam presos. O inferno vomitará seus cativos em juízo, e reviverão para serem graduados para Deus ou Satanás. Então vocês veem que eles vão ser vomitados no juízo final, para serem graduados para Deus ou Satanás. Glórias a Deus. Naquele tempo, após ouvirem que se desviando queimariam no inferno, mantiveram fiéis à igreja recém-chegada, e mais, fizeram-se de Constantino um Deus pela palavra inspirada. Dali, a sociedade começou a venerar a religião de seu fundador. Então, irmãos, funciona desse jeito. As pessoas inventam um nome antibíblico, diabólico, não tem nada a ver uma coisa com outra. Aí, em vez de alguém chegar e dizer, olha, sepultura é inferno, inferno é sepultura. Não, foi adorar ele como Deus, olha, Deus, palavra inspirada de Satanás. No juízo final, todos serão julgados pelo que descreve os livros. Se as obras positivas superarem, o nome daquele aparecerá no livro da vida. Você sabia que todos que vencerem e forem julgados para a vida por Deus, o nome dele vai aparecer no livro da vida? Por quê? Ele não pode entrar na cidade santa se o nome não estiver no livro da vida. É verdade. A condição de salvar em juízo será mínima, pois poucos não ouvirão esse evangelho eterno. Os escolhidos não perecerão, porque o próprio Deus os reconhecerá pelas obras positivas. Tá? Então preste bem atenção. Vai ter escolhidos que vai chegar no juízo final que não ouviram o evangelho eterno para se salvarem? Sim, vai ter. Mas eles serão reconhecidos pelas obras positivas, mas tem que passar pela sombra da morte. Não tem por onde, não tem que passar. Tá? A bondade não livra o homem do grande lugar. As coisas boas não livram o homem. A doutrina não livra o homem de cair naquele lugar. A única forma que pode livrar é o sacerdócio de Cristo. Apocalipse 20, 15. E aquele que não foi achado naquele tempo, aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Então você vê que é necessário estar no livro da vida. Por que achado no livro da vida? Porque eles foram julgados e não receberam a salvação. Então, se não receberam a salvação, então não receberam também o nome da vida. Então, eu acredito que assim que julgadas, elas vão passar por um outro setor e o anjo vai analisá-las para ver se o nome está no livro da vida ou não. Não está? Não está. Lago de fogo. Tá? Tá cá. Tá? Então funciona assim. Conforme a Bíblia, a morte e o inferno serão destruídos. Se o mundo dos mortos, sem Deus ou morte, será lançado no lago, então o trono de Satanás desaparecerá. O inferno ou sepultura, se tiver seu destino no abismo, a terra será lançada no lago de fogo. Depois disso, o universo passará com grande estrondo. Dali Deus criará novo céu
e nova terra. Glória a Deus. Então não pode fazer terra aqui e outra terra velha ali. Esses já foram lançados no lago de fogo, que é a sepultura. Tá? Apocalipse capítulo 20, versículo 14. Glória a Deus. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então o lago de fogo não é a morte para ser separado do inferno. Não. Esta é a segunda morte. O lugar. Né? O lago de fogo é um lugar. É uma segunda morte. Então a primeira também é um lugar, que é a primeira morte. Né? Glórias a Deus. Lembrando, ninguém vai ao julgamento final quando se ouve o Evangelho eterno, porque sairá da terra julgado. Então, você está ouvindo hoje o Evangelho eterno, tá? E você optou por não aceitá-lo, nem querer ouvi-lo, ou ouviu aqui, eu não quero ouvir isso, porque eu acho que é coisa de velho, é coisa do passado. Nós temos aí a igreja a pleno vapor, né? E você deve ter falado isso. E daqui a pouco você vai e morre, você já não vai passar pelo lago de fogo, perdão, pelo juízo. Você vai passar diretamente, porque você já saiu julgado. A tua decisão é permanecer no Evangelho e não no Evangelho eterno. A tua decisão é segurar o Jesus Cristo e não o seu sacerdote Jesus Cristo. Então a sua decisão é ficar na graça e não na nova aliança. A sua decisão é ficar na lei e não nos mandamentos. Tá? Então por essa decisão você já sai daqui julgado. Tá? Pode fazer um culto fúnebre bonito, pode ser um homem voando de cabo de vassoura lá cantando poder, pode ser o que for. Você já vai sair daqui julgado para a condenação eterna. Tá? Porque você deixou o juízo eterno. Pastor, mas o juízo, o Evangelho eterno é o juízo? É o juízo. Quando chega o Evangelho eterno, você vê que é vinda a hora do juízo de Deus. Tá? Apocalipse capítulo 14, versículo 7. Tá? Então, chegando o Evangelho eterno, chega também o juízo de Deus. Tá? Glórias a Deus. O julgamento aqui acontece ouvindo o Evangelho do Reino, aceitando ou recusando, de igual modo será julgado. Vamos orar nesse momento, queridos irmãos. Vamos apresentar agora uma oração para vocês, para todos que estão por aí. Você coloca a sua mão na sua cabeça agora, você onde você está, para a glória de Deus, nosso Senhor. Amém? Feche os seus olhos, ligue seu pensamento com Deus, e o Senhor, sumo sacerdote eterno, vai visitar você agora. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, sumo sacerdote Jesus Cristo, para a glória do seu nome, visitando agora essas vidas, meu Pai, que pediram oração, o Senhor sabe onde elas estão, e o que elas estão passando agora, Senhor, se é um problema na família, meu Deus, meu Pai querido, se é um problema dentro do lar, se é uma depressão, ó Deus querido, vai desfazendo nesse momento, para a glória do teu bendito nome, Senhor. Eu te peço, Deus, meu Pai Santo de honra, glória e mérito, para a glória da tua majestade, Senhor. Eu te peço agora, repreenda Satanás e seus demônios. Meu Deus, põe em tuas mãos. Eu te clamo por bondade, por misericórdia. Te agradecemos, meu Pai Santo, de poder, de mistério e bondade. Santíssimo Deus Todo-Poderoso, eu te peço, Senhor, te agradeço. Em nome de Jesus Cristo, sumo sacerdote eterno, eu te louvo e te engrandeço, Pai, para todo sempre. Em nome de Jesus Cristo, o sumo sacerdote eterno. Amém. Que o amor de Deus, a nova aliança do sumo sacerdote Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo permaneçam com todos. Dizemos juntos: Amém. Que o Todo-Poderoso nos abençoe.